Era 4 de dezembro de 1926. O dia estava nascendo, gelado e úmido, em pleno inverno inglês, quando um garoto encontrou um carro abandonado em uma vala às margens de uma estradinha de terra. A 700 metros do local ficava um lago chamado Silent Pool, que em português significa piscina silenciosa. De início, todos pensaram que a motorista havia se afogado ali na madrugada anterior. Nos bancos do veículo havia uma carteira de habilitação vencida e algumas roupas femininas. A dona do carro era Agatha Christie, de 36 anos, que, consternada, saiu de sua casa às 9h45 da noite anterior e desapareceu. Sua filha de 7 anos e o marido, Archibald Christie, foram deixados para trás. Em um episódio que facilmente poderia ser uma trama de um de seus livros, Agatha ficou desaparecida por dias. Ao ser encontrada, as razões de seu desaparecimento permaneceram um mistério. Ficaram curiosos? Vem comigo que neste mini episódio vamos saber mais sobre este enigmático momento na vida da autora. E muito mais. Oi, gente! Bem-vindos ao Enredei, o podcast com histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de True Crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Aqui, mergulhamos nas profundezas escuras e cheias de mistérios de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe e muito mais. Reservem seu lugar na cena do crime, enquanto exploramos as reviravoltas tortuosas das investigações policiais. Em cada episódio, desvendaremos os segredos escondidos nas páginas dessas obras literárias. A ideia deste podcast nasceu da minha paixão por estes livros que serão adaptados por mim em um formato mais atual e irão, pouco a pouco, revelar a solução de cada crime. Espero que vocês gostem tanto ou mais de mergulhar nestes mistérios quanto eu. E lembre-se, em cada conto de assassinato, mistério e suspense, nada é o que parece. Neste mini episódio especial, não trarei uma história baseada em um romance policial, mas sim falaremos um pouco mais sobre a vida de Agatha Christie e o episódio misterioso do seu desaparecimento na vida real. Já contei um pouco sobre a autora no primeiro episódio de Enredei, mas vou relembrar vocês agora, para aqueles que já ouviram. E recomendo para aqueles que ainda não ouviram, que ouçam o nosso primeiro episódio. Ele está no Spotify. Bora para a história. Agatha Christie, cujo nome era Agatha Mary Clarissa Miller, nasceu em 15 de setembro de 1890 em Torquay, na Inglaterra. Christie teve uma infância tranquila, rodeada por uma família encorajadora. Apesar de seus irmãos mais velhos, Mad e Monty, terem frequentado a escola, a mãe preferiu que a caçula se mantivesse longe das salas de aula. Não que Agatha não fosse uma criança promissora. Ela aprendeu a ler sozinha aos 4 anos, mas era extremamente tímida. Ela foi educada em casa por sua mãe, uma mulher com um forte amor pela literatura, que provavelmente desempenhou um papel significativo no despertar de Agatha para o mundo dos livros. Aos 11 anos, Agatha compôs o poema Os Bondes de Ealing, que falava sobre a chegada de transporte público no bairro de sua avó. Os versos saíram no jornalzinho local e se tornaram sua primeira obra publicada. Quando fez 15 anos, a mãe a levou para viver em Paris. A ideia era que Agatha aperfeiçoasse o idioma francês e também os costumes da elite europeia, para arranjar um bom marido, que eram as prioridades naquela época. Agatha gostava de tocar piano e de cantar, mas uma amiga da família, cantora profissional, frustrou os sonhos da jovem. Ela não tinha fôlego para a ópera, e uma mulher de classe alta não seria bem vista em nenhum outro gênero. Restou o piano, instrumento ao qual dedicava 7 horas diárias. Poucos dias antes de seu primeiro concerto, a adolescente ficou doente, mas assim que o médico disse que ela não poderia se apresentar,
Agatha se recuperou imediatamente. Adivinhe, a garota tímida tinha medo de palco. Sorte nossa que Agatha descobriu outro talento: escrever. Após terminar alguns contos por incentivo da mãe, se empolgou e começou um romance. 600 páginas e vários plot twists depois, matou todos os personagens. A obra, que nunca foi publicada, recebeu o nome de A Neve sobre o Deserto. Na época, a família de Agatha era vizinha do escritor Eden Phillpotts, que leu o manuscrito. Phillpotts, um autor, poeta e dramaturgo inglês, motivou a jovem e deu uma dica crucial: que ela fosse breve e não perdesse tempo com considerações morais. Cabe ao leitor interpretar a história. A Primeira Guerra começou em 1914 e Agatha, com 24 anos, se voluntariou em um hospital. Primeiro como enfermeira, depois no setor de distribuição de remédios. Os medicamentos da época não vinham em caixinhas. Era preciso misturá-los na hora, como em uma farmácia de manipulação. Agatha fez um curso de química e passou em uma prova que a permitia atuar como farmacêutica. Ali, a futura escritora aprendeu a curar e também a envenenar com maestria as vítimas de seus livros. Foi também em 1914 que Agatha se casou com Archibald Christie, um oficial inglês do Royal Flying Corps na Primeira Guerra Mundial. Em 1916, Agatha teve a ideia para um romance. Ela já queria escrever um mistério policial havia algum tempo. Sua irmã Madge a desafiou, dizendo que ela não seria capaz. Estava começando uma era de ouro das histórias de detetive, entre 1920 e 1930. Livros que estimulavam o leitor a descobrir a identidade do assassino se tornaram muito populares. A região que Agatha morava na Inglaterra estava repleta de refugiados belgas, por causa da guerra. O que acendeu uma luz em Agatha, e assim nasceu Hercule Poirot, um baixinho bigodudo famoso por resolver qualquer caso apenas usando sua massa cinzenta. O Inspetor Jabb e o Capitão Hastings também aparecem em sua estreia, o livro chamado O Misterioso Caso de Styles. E, gente, já está nos meus planos fazer a adaptação da história deste primeiro livro da autora para o Enredei. Fiquem de olho nas notificações e nos posts do Enredei Podcast no Instagram. Voltando para a vida de Agatha, por incentivo de seu marido, Archibald, Agatha enviou a obra para 6 editoras. 4 anos depois, ela recebeu uma resposta de John Lane, fundador da editora The Bodley Head. Ou seja, até Agatha Christie demorou para ser descoberta, gente. 4 anos e 6 editoras depois. Em outubro de 1920, há mais de 100 anos, Agatha Christie chegou às livrarias do Canadá. A obra só foi publicada no Reino Unido depois, em janeiro de 1921. Na época, a autora já teve um reconhecimento considerável. A primeira tiragem, de 2.500 exemplares, vendeu 2.200 em um ano, uma marca que hoje no Brasil seria considerada excelente. O Misterioso Caso de Styles foi o primeiro livro de uma escritora estreante a ser divulgado em fascículos em um suplemento semanal do jornal The Times. Poirot, com seu grande intelecto e atenção meticulosa aos detalhes, se tornou um favorito dos fãs, aparecendo em muitos de seus trabalhos subsequentes. E até a revista The Sketch encomendou uma série de 12 histórias com Poirot para serem publicadas periodicamente. O segundo livro, O Inimigo Secreto, chegou em 1922, quando Agatha e Art estavam passando por dificuldades financeiras. Depois que um contrato de 5 livros com Lane acabou, a autora assinou com William Collins, que seria seu editor pelo resto da vida. E foi bem seu 6º livro que alçou a autora ao estrelato. O assassinato de Roger Ackroyd causou um rebuliço nos jornais europeus. Todo mundo queria saber quem era o assassino. E a revelação no último capítulo era uma reviravolta estonteante. Vocês também ficaram com pena do editor anterior? Bem no 6º livro, quando ela mudou de editora, ela estourou. E virou esse fenômeno que ela é até hoje.
Outra notável marca alcançada pela autora se deu com A Ratoeira, primeira peça de teatro de Agatha Christie, que estreou em 1952 no Teatro Real em Nottingham e permanece em cartaz até hoje. Já foram 25.000 apresentações, o que a põe no Guinness Book como peça encenada ininterruptamente há mais tempo. Reconhecida como a rainha do crime, Christie tornou-se uma das escritoras mais populares e bem-sucedidas de todos os tempos, sendo superada apenas pela Bíblia e por Shakespeare, em termos de vendas de livros. Criou personagens memoráveis como Hercule Poirot e Miss Marple, que se tornaram figuras icônicas do gênero literário de mistério e crime. Suas obras foram traduzidas para mais idiomas do que qualquer outro autor individual, e seus livros continuam sendo dramatizados para o cinema e para a televisão. E como eu disse no primeiro episódio do Enredei sobre o livro dela, Assassinato no Campo de Golfe, recentemente foram lançados 3 filmes excelentes baseados em seus livros. Vale muito a pena assistir. Enfim, voltando para a vida de Agatha, porém, além de seu notório sucesso como escritora, a vida pessoal de Christie também foi alvo de muita especulação e mistério. O mais notável foi seu desaparecimento durante 11 dias. Era 4 de dezembro de 1926. O dia estava nascendo gelado e úmido em pleno inverno inglês, quando um garoto encontrou um Carenbeck Morris Cowley abandonado em uma vala às margens de uma estradinha de terra, no interior da reserva natural de Newlands Corner. Logo depois passou um motorista de caminhão, que parou para olhar mais de perto. Os dois avisaram a polícia. O carro foi encontrado em uma posição que indicava que alguma coisa incomum tinha ocorrido. Ele estava no meio de uma encosta gramada, bem longe da estrada principal, com o capô enterrado em alguns arbustos, como se tivesse saído de controle. A 700 metros do local ficava um lago chamado Silent Pool, em português, piscina silenciosa. De início, todos pensaram que a motorista havia se afogado ali na madrugada anterior. Nos bancos do veículo havia uma carteira de habilitação vencida e algumas roupas femininas. A dona do carro era Agatha Christie, de 36 anos, que, consternada, às 9h45 da noite anterior, no dia 3 de dezembro, saiu de casa e desapareceu. Sua filha de 7 anos e o marido, Archibald, foram deixados para trás. A descoberta do carro abandonado desencadeou uma intensa busca policial e atraiu a atenção massiva da mídia. Milhares de policiais, voluntários e até aviões foram utilizados nas buscas. O evento alcançou também a literatura, e colegas de Agatha como Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, tentaram usar suas habilidades de detetive para descobrir o que aconteceu. Surgiram muitas teorias que tentavam explicar seu desaparecimento. Enquanto alguns sugeriam que ela havia sofrido com alguma tragédia, por exemplo, tendo se afogado de forma acidental, outros acreditavam que era tudo uma manobra publicitária para aumentar suas vendas. Estranhamente, 11 dias depois, a polícia encontrou Agatha no tradicional hotel Hydro, a 300 km de Newlands Corner. Ao ser encontrada, Agatha Christie parecia confusa e alegava para as pessoas ao redor que era uma mulher de Berford, cujo marido tinha falecido recentemente. E aqui, gente, vale um parênteses e um aviso de spoiler. Eu vou falar sobre o livro e o filme Garota Exemplar. Se você não conhece, adiante o áudio em 30 segundos. Para quem continuou aqui, bora lá. Uma mulher irada com o suposto caso de seu marido já protagonizou séries e filmes incríveis. Um dos meus preferidos é o livro da autora Gillian Flynn, que depois virou filme, Garota Exemplar, com Ben Affleck e Rosamund Pike interpretando os personagens principais. A trama dessa história é surpreendente.
Este filme ficou tão conhecido que um ano mais tarde, um crime real de sequestro bizarro foi encarado pela polícia como uma trama da vítima para se vingar de seu namorado na época. E o caso virou tema de um documentário na Netflix, O Pesadelo Americano. Vocês já viram? Contem pra mim nos comentários. Eu fiquei revoltada com a forma que a vítima foi massacrada na mídia e como a polícia ainda a tratou como suspeita. Retomando o nosso fio da meada, um detalhe importante do caso é que Christie havia se registrado no estabelecimento com o nome de Teresa Neal. O sobrenome desta persona chamou a atenção do público por ser o mesmo da amante do marido da escritora. Art a havia traído com uma mulher chamada Nancy Neal. Ao ser encontrada, Agatha Christie parecia confusa e alegava para as pessoas ao redor que era uma mulher de Bedford, cujo marido tinha falecido recentemente. Os médicos a diagnosticaram com amnésia. Por esse motivo, aliás, houve ainda a especulação que a autora mentia para o público e, na verdade, sumiu de propósito, na tentativa de parecer que havia sido assassinada pelo marido, assim buscando se vingar pelo caso extraconjugal. Em 2022, no entanto, o historiador e biógrafo Andrew Norman afirmou ter solucionado de vez o enigma. Segundo o especialista, na trajetória de Agatha Christie, ela havia entrado em estado de fuga dissociativa, durante o qual indivíduos embarcam em viagens até lugares aleatórios em uma espécie de transe. Depois acordam dessa dissociação sem saber como foram parar ali. Trata-se de uma resposta a eventos traumáticos, ou então situações de grande estresse. E a escritora inglesa, de fato, passava por um momento muito estressante em sua vida. Isso, pois ela não apenas precisava lidar com a perspectiva de se separar do marido e com as pressões da fama, como também havia perdido sua mãe recentemente. O biógrafo lamentou a maneira como a Inglaterra tratou o caso na época, enxergando intenções maliciosas por trás das ações aparentemente inexplicáveis da autora. Abre aspas. Isso não é incriminar seu marido traidor por assassinato. É viver com um problema de saúde mental realmente sério. Fecha aspas. Disse Andrew Norman em uma entrevista para a rede de TV inglesa BBC. Mistério resolvido ou não, eu tenho mais uma indicação, gente. A autora Mary Benedict se inspirou neste episódio da vida de Agatha Christie para escrever o livro O Mistério de Agatha Christie, que une ficção e realidade para relatar o misterioso sumiço da autora inglesa. Este livro se divide em duas partes, que se intercalam ao longo da narrativa. Em uma delas, Agatha descreve sua vida na Inglaterra do começo do século XX e o início apaixonado do relacionamento com o marido, um romance que desagradava ambas as famílias. Na outra, a história é contada por Art, um dos principais suspeitos do desaparecimento da esposa, que expõe a derrocada do casal, então à beira de um divórcio, em razão da infidelidade dele. Fiel aos registros históricos, a trama foi escrita tomando como base a biografia de Agatha, além de cartas e registros da época que relatam a relação turbulenta com o marido. Eu ainda não li, mas está na minha lista. Eu estou bem curiosa com a sinopse deste livro. Algum de vocês conhece? Retomando o nosso fio da meada, depois desse episódio, Agatha se divorciou de Archibald e dele guardou apenas o sobrenome, com o qual assinou toda a sua obra. Alguns anos mais tarde, casou com o arqueólogo Max Mallowan e passou a fazer muitas viagens ao Oriente. Foram estas viagens que a inspiraram em obras como Morte no Nilo, Assassinato no Expresso do Oriente e muitas outras. Agatha entrou para o Detection Club, uma guilda de escritores de romances policiais que faziam um juramento: jamais permitir que seus detetives fictícios resolvam um caso por intervenção divina ou por meio de uma pista que o leitor não conheça. Quando foi eleita presidente do clube em 1955,
impôs uma condição: nunca fazer um discurso ao longo do mandato. Conforme aumentava a fama, aumentava a reclusão. Agatha Christie nunca se viu como escritora. Ela só percebeu que tinha uma profissão quando precisou escrever um livro sem vontade, após o divórcio, para sustentar a casa. Ao longo de seus 66 romances, ela até reaproveitou algumas fórmulas, mas nunca repetiu um enredo. Suas tramas sempre foram intrincadas, mas sua leitura era agradável e repletas de inesperadas reviravoltas. Ela também inovou o gênero com o uso de soluções psicológicas e motivacionais para seus crimes, que Poirot e Miss Marple usam magistralmente para explicar cada solução em seus livros. A autora considerava as sugestões de seus fãs extremamente importantes, mas o desejado encontro de Poirot e Miss Marple nunca aconteceu. A autora considerava suas personalidades muito diferentes, e em sua visão, com certeza, os dois se odiariam. Cai o Pano foi o último livro publicado com a autora viva em 1975. Na história, Poirot volta à mansão Styles para resolver um caso. No enredo, ele morre. Agatha não aguentava mais o personagem, e já fazia muito tempo. Este livro foi terminado no início da Segunda Guerra e guardado às 7 chaves para ser publicado por último, de propósito. Na época do lançamento do livro e da morte de Poirot, o New York Times reservou um espaço para o obituário de Poirot na primeira página. Com a saúde em declínio nos últimos anos de sua vida, Agatha Christie faleceu em 12 de janeiro de 1976, aos 85 anos de idade, deixando um legado literário imenso. Seu estilo literário se tornou a base para o moderno romance de mistério, e suas obras venderam mais de 4 bilhões de exemplares ao redor do mundo. E aí, gente, quem aí não concorda que esta mulher é a rainha do crime? Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje e saber mais sobre esta autora famosa com uma história real digna de seus livros. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Lembrem-se que as informações contidas neste mini episódio foram extraídas da internet. Alguns trechos foram extraídos integralmente de matérias encontradas na web. Vou colocar as fontes na descrição do episódio. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e a relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder, avalie e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, nada disso seria possível. Cuidem-se e até a próxima história. Espero por vocês.